Bom, pessoal, esse vídeo é para trazer um exemplo de um desenvolvimento usando algumas interfaces gráficas aí, baseados no Swing do Java, né? Baseado no ou baseado não, pensado em pessoas que não têm conhecimento de orientação a objetos ainda consolidado, nem de estrutura de dados. Apesar que, se você tiver algum conhecimento de estrutura de dados, você vai conseguir adaptar isso aqui. Tá? Mas o foco é quem está começando e quer fazer alguma atividade envolvendo a interface gráfica. Tá? Então, eu vou usar o Window Builder para fazer a interface gráfica. Claro que vão haver algumas edições que eu vou fazer via programação mesmo, mas para facilitar a minha vida eu vou usar o Window Builder. Tá? Nem tudo eu consigo tratar por ele, mas digamos assim, o esqueleto eu consigo montar nele. Então eu vou criar um novo Java Project que eu vou chamar de exemplo JFrame. Tá? A JFrame é a estrutura de tela que eu vou usar. Tá bom? Eu estou usando o Java 11 aqui, que é o padrão que eu defini. Nada do que eu fizer precisa especificamente do Java 8, 11. Você pode fazer com Java 8, 7, 9, 10, enfim, os posteriores. Só vou tirar esse model info aqui, né? E então, como são operações bastante simples, eu não vou usar nenhuma ferramenta do Java 8 adiante, né? Então, qualquer versão de Java que você tiver é suficiente. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer então, eu vou criar a tela, tá? Para dar uma ideia das operações que eu vou fazer. Tá? Então, eu vou vir aqui em Order. Eu já estou com o Window Builder habilitado no meu Eclipse. Se não tiver, é só pegar lá depois o vídeo que mostra como habilitar, ou simplesmente lá no Marketplace e habilitar o Window Builder. Tá? Eu vou usar um JFrame. Eu vou usar as camadas que eu costumo usar em aula. Tá? Então o package é view. Eu vou chamar aqui de tela principal, enfim. O template avançado aqui deixa marcado. Finish. A partir deste momento, ó, ele cria, tá? Dependendo da máquina, tá? Dependendo da versão do Eclipse, isso pode demorar um pouco mais ou menos, tanto para criar aqui, tá? Eu já vou vir aqui, ó, nesse tela aqui, tá vendo que ele tem um warning, tá? Ele pede um ID de serialização, então eu vou deixo o mouse por cima aqui, ó, adicionar um default, tá? Não estou fazendo Javadoc, então não preciso disso aqui. Vê que ele criou para mim aqui, ó, a main, que starta a tela, que inicializa o frame, e tem o construtor aqui com as características para construir a tela. Tá? Só para que vocês saibam, né? Aqui é a posição onde a tela vai se iniciar no seu monitor, e aqui é o tamanho dela, né? Eu vou fazer ela, eu vou colocar, ao invés de 450 por 300, depois eu mostro para vocês como eu faço isso na ferramenta, tá? Eu vou colocar 550 por 480 e vou salvar. Quando eu salvei, né, não tem mais o asterisco aqui, então venho aqui em Design, nessa aba aqui de Design. Esse parsing, a primeira vez ele pode demorar um pouquinho, tá? Dependendo da máquina,
tal. Então, porque ele tem que carregar tudo. Então aqui, ó, eu vou até dar o duplo clique aqui na aba para ficar com a tela maior, tá? Eu posso clicar aqui, ó. Eu posso aumentar e diminuir. Ela tá com os 550 por 480 que eu criei. Eu posso selecionar aqui, aumentar, diminuir, tá? Mas eu já quis deixar ela com um tamanho pré-definido, tá? Vamos abrir aqui um pouquinho para que vocês possam ver. Aqui tem a paleta com todos os componentes que eu posso colocar numa tela, tá? As coisas mais simples aqui, os componentes, layouts, containers, até coisas mais sofisticadas como criar um menu e tal. Começar uma primeira telinha, eu vou trabalhar tudo numa tela só, tá? Depois eu tenho outros exemplos aí, tá? Até com outras bibliotecas também. Primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui no layout absoluto e clicar na tela. Não estou arrastando, eu cliquei aqui e cliquei aqui. O que eu estou fazendo agora? Eu transformei ele estava num layout tipo box aqui, ele estava não é o box, é o border, tá? Ele está com um padrão border, né, onde os componentes eles ficam em lugares pré-definidos. Quando eu coloco layout absoluto, onde eu colocar o componente é onde ele vai ficar na hora que eu exibir na tela. Ó, se eu der um run, ó, salvando antes, né? Se eu der um run, ó, já tem uma tela aqui sem nada. Como eu cliquei em Absolute Layout e cliquei aqui na tela, onde eu colocar os componentes é onde eles vão aparecer. Tá? Como é que eu vou montar a minha tela? Eu vou montar a minha tela para fazer algumas operações simulando um comportamento como se fosse um sistema ligado a um banco de dados. A gente ainda não estudou banco de dados, a gente não estudou orientação a objeto a fundo, a gente não estudou estrutura de dados, então a gente não vai trabalhar diretamente com banco de dados. Eu vou usar as estruturas básicas de programação que a gente já conhece, como vetores, por exemplo, para simular isso em memória, né? Então eu vou colocar text fields, que são campos, né, onde eu posso digitar letras, números. Eu vou usar botões, que vão me dar as ações. Eu vou usar o label para identificar os text fields na tela. E eu vou usar um text area para listar o que está na minha base de dados. Então a minha tela ela vai funcionar da seguinte forma: eu não arrasto o componente daqui para cá, eu clico e clico, tá? Vai ter uma exceção? Vai. Eu já vou mostrar ela para vocês. Aqui, ó. Cliquei, cliquei. Aqui do ladinho esquerdo, ó, tem as propriedades. O nome da variável, um texto que pode ser exibido, cor, né, cor de fundo. Então eu posso usar e abusar dessas propriedades. O tipo da fonte, tá? Eu não vou ficar mexendo nisso, até porque não é o foco agora. Mas tem aqui os bounds, né? Os bounds está dizendo aqui a altura, a largura, a posição na tela em X e Y. Eu não preciso vir aqui e editar isso aqui na mão, tá? Eu posso simplesmente arrastar. Ó. Você vê, ó, ele está 86 por 20, né? 20 de altura, 86 de largura. Eu vou passar ele para 400 por 20. Ficou 401. Aquele toque de simetria. Vamos ver se a gente consegue fazer direitinho. Aí, 400 por 20. Olha lá, 400 por 20. Posição de início dele não muda. O que eu vou mudar aqui é o nome da variável. Vou chamar de tf pessoa. E não vai ter texto. Tá? E aí eu vou pegar um JLabel e vou colocar aqui na frente. A variável eu vou chamar de LBL, porque é um label, né? Pessoa, já que eu estou colocando uma pessoa.
E pessoal, eu vou mudar aqui o text dele também. Pessoa. A única coisa que eu vou fazer aqui, turma, é aumentar um pouquinho aqui a largura, porque muitas vezes no Window Builder eu tenho uma percepção e quando eu rodo, vou salvar aqui e vou rodar, quando eu rodo ele, o tamanho da fonte estoura, tá? O tamanho. Então, dei um espacinho aqui. Eu vou colocar, agora não vai ser um text field, eu vou querer mostrar um negócio diferente para vocês. Eu vou usar um JFormatted text field. Por quê? Porque eu vou querer trabalhar com um número. E o text field eu posso digitar letras, números, o que eu quiser, tá? Ó, aqui, ó. O Window Builder me ajuda, por exemplo, a colocar num lugar que fique alinhado com o outro text field, tá? Eu vou chamar... eu esqueci de pôr. Pode pôr aqui, não tem problema. Aqui, ó. O format text field estava sem o nome certo de variável. Vou colocar tf posical, né, de posição, para ele ter um nome de acordo com a especificação do meu desenvolvimento. E o label eu vou chamar de lbl posical, né? O texto aí no texto eu posso usar caracteres especiais, né? Aqui, posição. Legal. Também vou abrir um pouco mais aqui. Eu ainda não dei a formatação, tá? Então, como eu não dei a formatação, salva, né? E aqui, ó, eu posso digitar qualquer coisa, letras, números, aqui é a mesma coisa, letras, números. Então, eu vou querer aí criar uma limitação para que esse campo ele só receba números. Eu vou fazer isso. Pelo Window Builder eu vou ter dificuldade de fazer isso, tá? Aí eu vou ter que usar de fato a programação mesmo, tá? Eu vou querer fazer algumas operações. Então eu vou querer incluir pessoas numa base de dados, excluir pessoas numa base de dados, consultar uma pessoa ou listar as pessoas que estão nessa base de dados, tá? Lembrando que a minha base de dados vai ser um vetor de string, tá? Eu não estou nem fazendo um vetor de objetos. Naturalmente, se você conhece um pouco de orientação a objetos, de estrutura de dados, você consegue fazer isso, elementos melhores, tá? Então eu vou colocar aqui um botão, tá? Eu vou chamar a variável de btn adicionar e o texto é adicionar. É muito importante. Opa, não entrou o texto. Esse texto aqui vai ser muito importante, tá? Então, no caso do botão, o texto que aparece aqui é muito importante pra gente, tá? Eu vou colocar um outro botão aqui, que vai ser então basicamente eu vou adicionar um elemento no vetor, eu vou excluir um elemento do vetor, então esse eu vou chamar de btn excluir, e vou colocar o texto excluir, maiúsculo, minúsculo faz diferença. Aí eu vou colocar, não importa, depois eu acerto aqui os botões. Vou colocar um btn consultar, com o texto consultar. Então, perceba que eu estou colocando aqui com a primeira letra sempre maiúscula, e isso faz diferença para o que a gente vai fazer, tá? E aqui eu vou colocar um btn listar, com o texto listar, tá? Então, tá aqui, dá para eu ir ajustando aqui, eu não estou fazendo na régua, né? Mas está mais ou menos para a gente ter aqui os botões.
Agora, turma, eu vou salvar. Então tá aqui, ó. Os nomes das variáveis referentes aos componentes seguem um padrão, ó. Todo text field meu começa com TF, todo JLabel começa com LBL e todo botão começa com BTN. Fica fácil na hora que eu precisar programar. Tá? Isso é bastante, ajuda bastante a gente. Então tá. Bom, agora eu vou colocar um elemento que é o que eu quero para o meu botão listar. Eu quero que ele mostre, que ele liste todo o conteúdo que está no vetor. Eu vou colocar, poderia colocar um JTable, por exemplo, como está aqui, poderia. Mas como é um vetor de uma única posição, eu vou colocar um JTextArea. Ao contrário dos outros que eu cliquei aqui e cliquei, um TextArea, eu não posso simplesmente clicar e depois ajustar. Eu seleciono ele aqui, venho aqui e já clico, seguro e arrasto, dando um tamanho. Depois eu posso ajustar esse tamanho? Posso. Tá? Mas, aqui, ó. Ele ficou branco. Se eu clicar, ele fica transparente, ou seja, esse TextArea não vai funcionar adequadamente. Tá? Eu vou chamar de TA lista. Aí eu posso arrumar ele. Vou deixar ele do tamanhozinho. A telinha aqui, ó, vou salvar. Achei que ficou muito deslocada para a esquerda, para a direita, ó. Seleciono ela, ó. Posso puxar ela. Vamos colocar 520 então. Posso ajustar, tudo bem. Vou salvar. Olha que legal, turma. Para quem não conhece, ó, o início, o main, e aqui o construtor, ó. Ó, o TF pessoa, como eu faria se eu fosse fazer na mão. O label, o formatted text field, o outro label, os 4 buttons, o TextArea. Tá tudo aqui no construtor. Eu vou construir a tela. Então, se eu mandar executar, tá aqui. Não faz nada ainda. Se eu clicar, eu não defini nada para eles. Eu posso até editar aqui, mas o campo não está com a formatação. Mas eu já tenho uma telinha que eu posso construir. Turma, eu vou localizar o formatted text field. Tá aqui, ó. Que eu chamei de TF posição. E eu vou ter que fazer, eu vou ter que começar a mexer via programação. A primeira coisa é criar a máscara, né? Eu vou trabalhar com um vetor de tamanho definido. Eu vou trabalhar com um vetor de 100 posições. É um vetor até que grande, tá? Para alguns testes eu vou até usar menos, mas não importa. O que é importante é que eu quero que ele limite, que ele só aceite números e que ele limite de 0 a 99. Tá? Então, eu tenho uma classe no Java que é a number format. Tá? Então, eu vou pegar, vou chamar de number format, tá? Que é o formato numérico. É a classe que define o formato numérico no Java. É uma chamada estática, né? Number format.getInstance. E eu tenho também o formatador de número, que é o number formatter. Aqui, ó, number formatter, que eu vou chamar só de formatter. É ele que vai definir as regras, tá? E aí eu dou um new number formatter com o formato number format. Pronto. Criei um formatador de campos. Agora eu preciso dar as propriedades dele. Quais são as propriedades?
Primeiro, ele só vai aceitar números inteiros. Então, formatter ponto set value class integer.class. Tem que dar a classe mesmo, né? Para definir que é de números inteiros. O valor máximo e o valor mínimo que o campo vai aceitar. Então, formatter.setMinimum, que vai ser 0, então ele não vai aceitar valores negativos. E um formatter.setMaximum, que vai ser o 99. Pronto. Criei a escala que o meu campo vai aceitar. E vou fazer o seguinte, formatter, vou travar ele. Ponto. Set allows invalid. Eu posso permitir que o meu usuário digite números que estejam fora, ou valores, ou caracteres que estejam fora dessas características que eu setei, de ser inteiro, de estar entre 0 e 99. Se eu digitar aqui true, ele permite. Então, meu usuário vai poder digitar coisas que não estão previstas. O que é estranho, né? Então, falso. Não pode, não vou aceitar nada que não esteja nessa dessas características aqui que eu coloquei. E vou pegar o meu formatter, o meu formatador, e vou passar para ele, aqui ó, no new JFormatted text field, eu vou passar no construtor dele. Pronto. Agora, o meu formatted text field, agora ele tem características. Tá? Ele tem, aqui ó, ele tem um formatter. Tá? Que fui eu que coloquei. Salvei. Vou executar. Posição. Se eu tentar digitar letra, olha lá, ele não digita. Dá esse som aí. Não sei se saiu no meu microfone, mas dá um som. Posso digitar 1, 2, mas 120 alguma coisa não dá mais. Ó. Posso digitar 99, mas não posso digitar 654, ó, só 65. O último caractere eu tenho que selecionar ele para modificar, porque agora ele tá de acordo com a máscara. Tá? Então eu não vou conseguir mais limpar esse campo a partir do momento que eu digitei um número. Eu deixo ele como 0 aqui. Tá? Então pronto, já fiz uma mascarazinha, já tá legal. Vocês podem estar reparando que ele tá com esse warning aqui, né? É porque eu mudei o layout. Então eu não estou mais usando esse border layout. Então eu vou remover ele. Tá? E vou salvar. Tá. Depois eu vou ter que voltar aqui, porque eu vou precisar dar as ações do botão. Mas isso normalmente eu deixo para o final. Até porque eu não criei nada ainda que dê as ações do botão. E não vou, jamais vou fazer aqui no próprio construtor, né? Eu vou ter classes para isso. Tá. Pronto, tá aqui. Agora eu vou pensar no acesso aos dados, né? O acesso como se fosse um banco de dados. Então eu vou criar uma nova classe. Opa. Vou criar uma nova classe num package que eu vou chamar de persistence. Você pode chamar de DAO também, tá? Tanto faz. Eu vou chamar de pessoa DAO. Então todo DAO significa objeto de acesso a dados, né? Todas as operações de acesso aos dados da pessoa, adicionar uma pessoa lá no vetor, excluir a pessoa, consultar a pessoa, isso tem que ser feito nessa classe. Tá? É aquela história das responsabilidades que eu já falei em aula para vocês de maneira superficial. Tá? Então tá aqui. Depois até vocês vão ver que seria legal
quando vocês aprofundarem lá nas orientações a objetos, vocês vão ver que seria legal ter uma interface para isso e tal. Então, como eu não tenho um banco de dados, nada do tipo, eu vou ter que trabalhar em memória. E para trabalhar em memória, no nosso caso, como é o caso para quem está começando mesmo, então eu vou criar um private. Private porque não vai poder ser acessado pela tela, por exemplo. Eu não vou acessar o vetor diretamente pela tela, e só pelas operações que eu der ao vetor. Estou protegendo o vetor, como estaria um banco de dados protegido, né? Um vetor de string, que eu vou chamar de pessoas, né? E como eu falei, eu vou criar um string de 100 posições, um vetor de 100 posições. Pronto, está aqui o meu banco de dados. Na memória, criei e acabou. Depois até vou fazer um ajustezinho para a gente fazer uns testes. Mas, a princípio, eu tenho um vetor de 100 posições que vai simular o meu banco de dados. Tá? Como é que eu faço para adicionar? Como é que eu faço para excluir? Buscar? Listar? Enfim, que são as opções que eu tratei ali. Então, a primeira coisa que eu vou definir é o seguinte. Eu vou criar uma operação private int, que eu vou chamar de próxima posição. Turma, é importante que eu valide qual é a próxima posição do vetor, por exemplo, para eu fazer uma adição. Porque se eu tenho a próxima posição, eu sei se eu vou poder ou não. Ah, e se já chegou na posição 99? Eu não posso mais inserir coisas no vetor, porque senão vai estourar lá aquelas exceções de vetor, de posições inexistentes no vetor. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir. Ah, você em aula falou muito sobre usar o for each, né? Aqui eu vou ter muita dificuldade de usar o for each, porque eu preciso da posição do vetor. Então, como o índice do vetor é importante para mim, eu vou precisar usar o for convencional. Tá? Então, já estou definindo aqui o tamanho do meu vetor. Porque se eu quiser mudar aqui para 200, se eu quiser mudar para 10, se eu quiser... Tá? E como é que eu vou definir qual é a próxima posição? Porque, a princípio, eu criei um vetor de 100 posições, já está lá na memória, 100 posições nulas. Né? 100 posições com valores nulos. E para eu saber qual é a posição que vai ter que preencher? Simples. Vou percorrer o vetor à procura da primeira posição nula. Aonde ele encontrar uma posição nula, é onde ele deve preencher. Simples. Tá? Então, for int i igual a 0. Percebam que eu coloquei o tamanho numa variável e a maioria de vocês sabe por que eu fiz isso. Tá? I menor do que o tamanho. I mais. Tá? Ah, poderia ter colocado aqui o pessoas.length? Poderia. E vocês devem saber o porquê eu fiz isso. Tá? Se pessoas na posição I for nulo, retorna a posição. Aí se não for, vai para a próxima. Vai para a próxima até achar a posição que é nula. Se a posição que é nula, pronto, eu decidi qual que é a próxima posição que vai receber os dados. Ah, e se ele estiver cheio? Bom, se ele percorrer todo o vetor e não achar nenhuma posição nula, retorna o tamanho para mim. Ou seja, é a última posição. Ou seja, está cheio. Eu vou ter que dar um jeito de dizer, ó, está cheio. Então, eu vou fazer isso. Tá? Então, eu defini aqui uma operação que verifica no meu vetor qual que é a próxima posição para receber
uma pessoa, um cadastro. Agora eu vou pensar nas operações da minha tela, né? Adicionar, excluir, consultar e listar. Então vamos lá. Public void, void não, string, adiciona pessoa. Vai receber uma pessoa e vai precisar verificar qual é a posição disponível e colocar no vetor. Ah, é assim o comportamento numa base de dados? É assim. É claro, muitas das atividades que a gente está fazendo aqui, a gente tem que fazer porque está trabalhando de maneira muito simples num vetor. Coisa que num banco de dados eu não preciso fazer. Eu só mando para lá e acabou. Bom, como é que eu faço? Então eu vou fazer o seguinte. Int, próxima posição, igual a próxima posição. Então eu vou colocar, eu vou buscar nesse método aqui, qual é a próxima posição. Se a próxima posição for menor do que o tamanho do vetor, pessoas.length, então beleza, posso inserir. Como é que eu insiro num vetor? Simples. Pessoas, em qual posição? Na próxima posição. Vai receber a pessoa que eu passei como parâmetro. E vou dar um return. Pessoa inserida. E deu certo. Tá. Se isso aqui for falso, significa que eu já atingi o tamanho do vetor. E aí eu só vou retornar. Base de dados cheia. E não adiciono nada. Olha que legal. Eu fiz uma operação de acesso a dados, de inserção dos dados numa base. Ah, mas é um vetor. Pro nosso contexto, tá ótimo. Tá? Pro nosso contexto, tá ótimo. Adicionei. Fiz uma operação que adiciona uma posição no vetor. Então, a responsabilidade das atividades dessa classe é só mexer ou não no vetor. Receber da tela, trabalhar com a tela, operar coisas que vão para a tela ou que vêm da tela, isso vai ser responsabilidade de outra classe, classe de controle. Tá bom. E se eu quiser excluir? Public. Eu nem vou mandar mensagem para o excluir. Public void exclui pessoa. Int posição. Aí eu vou ter que excluir pela posição do vetor. Tá? Até posso excluir por nome? Posso excluir por nome. Mas aí demanda uma certa programação e tal. E aqui é mais para a gente mostrar a possibilidade de trabalhar numa interface. Tá? Dá para fazer? Dá. Se você quiser, você pode criar um exclui pessoa por nome, exclui pessoa por posição. Tá? Eu vou fazer só por posição. A posição do vetor. Tá? Então, int tamanho, igual de novo, eu tenho que fazer isso, né? Pessoas.length, já que eu vou ter que percorrer o vetor e definir o que eu vou fazer na posição. Então, eu vou ter que usar um for convencional. Né? Então, for int e... como é que eu vou fazer isso? Antes de eu seguir aqui,
Vamos pensar um pouquinho como é que vai ter que ser feita essa exclusão. Eu abri o Paint aqui. Não, eu acho que o Paint vai me dar trabalho. Vou abrir o Excel. Então eu tenho lá um vetor, né, com diversas pessoas. Então, vamos simular aqui como se eu tivesse efetivamente um vetor. Então, tenho só esse vetor, tá? Então, eu tenho lá, tá? Pessoa A, B, C, D, E. Os outros estão vazios, tá? Então, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. E aí eu quero excluir a posição 1. O que tem que acontecer? Eu tenho que passar o C para cá, o D para cá, o E para cá, o vazio para cá, né? O nulo, nulo. Eu não sei quantos são nulos, tá? Eu chutei aqui. Até que o último, lá, o 99, eu digo, ó, você é nulo. Você não tem nada, porque eu excluí uma posição. Eu não sei quantos são nulos e quantos não vão ser. Então, eu não vou me preocupar com isso. Eu vou fazer com que, a partir da posição que eu quis excluir, o próximo venha no lugar dele, o próximo do outro, o próximo do outro. E o último, digo, ó, você é nulo. Se tinham 99 preenchidos ou 1 preenchido, não importa. Tá? Então, vamos lá. Essa abordagem é interessante até porque se eu quiser, se eu tiver um vetor completamente vazio e forçar uma exclusão, ele vai substituir nulos por nulos. Então, não tem como alguém tentar sacanear o meu banco de dados, por exemplo. Tá? Então, como é que eu abordo essa lógica? Tá? Vamos lá. Então, eu criei aqui um tamanho, né? Da posição 0 até a posição que foi definida pelo usuário para excluir, nada vai mudar. Só vai mudar da posição que ele escolheu até o tamanho do vetor. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Que foi o que aconteceu aqui, né? Mudou que o 2 virou... O dado que estava no 2 foi para o 1, do 3 foi para o 2, do 4 foi para o 3 e assim por diante. O que veio antes, esse aqui, por exemplo, não mudou. Tá? Então, vou pegar da posição mais 1. A partir da posição mais 1 até o tamanho do vetor. E mais. E agora, a partir do posição mais 1 vai para o posição, né? O posição mais 2 vai para o posição mais 1 e assim por diante. Então, o pessoas na posição I menos 1, né? Que seria o posição, vai receber pessoas na posição I. Então, eu comecei o meu laço do próximo, né? Se eu voltar aqui, como eu estava no começo, eu quero apagar a posição 1. Eu comecei o meu laço a partir do 2. E vou fazer o 2 ir para o 1. O 3 ir para o 2. O 4 ir para o 3. Até chegar no 99.
E vou dizer que pessoas na posição tamanho menos 1, né? Porque o vetor começa a contar, o índice começa a contar do 0, mas o tamanho começa do 1, né? Vai receber null. Pronto, eu excluí aquela posição, o dado que estava naquela posição do vetor. Eu não excluí a posição do vetor. Eu excluí o dado daquela posição no vetor. Só vetor. Esta classe, as operações dela são só de responsabilidade do que acontece no vetor, que é o meu banco de dados. Agora os outros, eu imagino que são mais simples, né? Consultar uma pessoa. Public void consulta pessoa. Também eu vou consultar a pessoa pela posição. E esse é muito simples, né, turma? Nem é void. É um string. Esse é simples. Retorna a posição que o usuário pediu do vetor. Isso é muito simples. Esse não tem o que fazer. A última operação que eu quero fazer aqui é uma que retorne todas as pessoas cadastradas, não o vetor inteiro, porque eu poderia fazer um simples assim, ó, public string consulta pessoas, né? E fazer assim, ó, return pessoas. Pronto. Retornei a base toda. Tá correto? Tá correto. Mas, como o vetor, quando eu crio o vetor, ele já coloca todas as posições e aquelas que eu não adicionei nada, ele fica null, ele sempre vai me retornar 100 posições cheio de null. Coisa que não vai me ajudar. Tá? Então, eu não vou simplesmente dar um return pessoas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar quantas posições estão preenchidas. Eu vou retornar só o que foi preenchido. Para isso, eu vou criar um vetor auxiliar. Tá? Eu vou descobrir qual é a próxima posição. Lembra? Próxima posição. Eu tenho já esse método, né? Então, tá aqui. Próxima posição. Aqui. Então, eu vou criar um vetor que vai de 0 até próxima posição. Coloco os valores nele e retorno só esse vetor menor. Que aí eu não vou ficar retornando aquele monte de null. De novo, esse tipo de preocupação eu só estou tendo porque eu estou trabalhando com vetores. Se eu for trabalhar com estruturas de dados, se eu for trabalhar direto com bancos de dados, eu não preciso disso. Tá? Então, eu vou criar um string pessoas auxiliar, né, aux, que é aqui, é um vetor de quantas posições? Até a próxima posição. Ou seja, se eu tenho de 0 a 9, eu vou criar um vetor de 10 posições para colocar as 10 e assim por diante. Tá? Então, for int i igual a 0 e menor do que a próxima posição, i mais, o pessoas auxiliar na posição i vai receber o pessoas na posição i. E aí, eu retorno o pessoas auxiliar.
Pronto, aí eu vou retornar só o vetor com algumas pessoas preenchidas. Aí se for todos, ok. Mas se for qualquer coisa menos todos, tá aqui definido já. Porque se fosse todos, eu poderia retornar só o pessoas direto. Pode. A gente poderia até colocar um if aqui, né? Mas vou manter desse jeito, porque é um caso muito particular. Tá? Pronto. Agora, eu tenho todas as operações previstas na minha tela, que é adicionar, excluir, consultar e listar. Tá aqui, ó, adiciona pessoa, exclui pessoa, consulta pessoa e consulta pessoas, que é o consultar e listar. Então, a parte da responsabilidade de trabalhar com acesso aos dados, com o vetor, a base de dados, já está definido na minha classe DAO. Pronto. Agora o que eu preciso? Agora eu preciso de uma classe de controle que receba a demanda da tela, faça as operações, se comunique com a minha classe DAO, mande a operação, receba eventuais retornos e converse com a tela. Então, a classe de controle ela vai ficar como uma intermediária. E eu vou vou criar uma classe controller pessoa controller. A gente evita nome de classe, nome de método, nome de objeto, né, com plural, e deixa ele para os conjuntos, né, para as coleções. Que nem ali o vetor, que eu chamei de pessoas e tal. Agora eu vou começar a pensar um pouquinho nas ações dos botões, né? Então eu vou clicar no botão, ele vai acionar a classe de controle. É uma aplicação que só faz coisas no banco de dados. Então ele vai se comunicar com a DAO, vai mandar fazer, vai pegar o retorno. É ele que vai fazer o meio de campo. Então, primeira coisa, turma. Se vai fazer ação de botão, implements action listener. Aqui, ó, importei o action listener. E aí, ó, ele me obriga, ele diz assim, é uma interface, tá? Se você não estudou isso ainda não tem problema, tá? Mas, digamos assim, é uma implementação do que o Java me traz para definir as ações que eu vou dar para um componente. Normalmente um botão, mas pode ser outra coisa que não seja um botão. No nosso caso, serão botões. Tá? Então, ele está dizendo assim, ó, precisa implementar o método herdado, o método abstrato herdado, tal, tudo bem. Você coloca aqui, ó, add unimplemented methods. Esse método aqui, o que eu colocar aqui, é o que o botão vai fazer. Tá? Não é elegante, não é bonito ficar enchendo esse método de um monte de código. Então, a gente vai deixar tudo divididinho, tudo bonitinho. Tá? O que tem na tela que eu vou precisar carregar? Aqui a pessoa, a posição, o text area. Eu preciso carregar os botões? Não, não preciso. Então, a minha classe de controle vai precisar receber eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar assim, ó, tf pessoa, que é o mesmo nome que eu dei lá, né, para minha variável, tf pessoa. Eu vou usar as funções aqui do Eclipse, né, e aí eu vou colocar assim, jtextArea, vou importar ele, né, do swing aqui, ta, acho que foi lista que eu dei o nome, né, já não lembro mais, mas tudo bem, tá aqui, ó, ta lista. Tá.
Agora, eu vou posicionar aqui, Toggle Block Selection, clico nele, Shift para baixo e vou digitar private j, não, private não, j text field. Pronto, agora escrevi nas duas. Ainda não importei, não. De novo, Toggle Block, seleciona duas linhas, private nas três, deseleciona. Pronto. Vou importar o JTextField. Ah, não é TF nome, né? É TF posição. Não sei porque que eu coloquei nome. Só que o posição não é um field comum, né? É um formatted text field. Então, formatted text field. E eu importo ele também. Tá? Eu importo os três aqui, ó. E eu passo esses componentes da tela do JFrame para a classe de controle pelo construtor de classe. Ctrl 3, constructor. Constructor. Uma hora eu vou acertar. Aqui, ó. No nosso caso, generate constructor using fields. Então eu vou fazer o construtor com esses três campos mesmo. Tá aqui, ó. Super, se você quiser pode tirar, mas ó, já fez aqui o construtor. E vai ter um outro que eu vou colocar no construtor, que não é um field exatamente. Pessoa DAO. Vou chamar de pedal. Vou importar, né? E aqui no construtor da classe de controle, pedal igual a new pedal, pessoa DAO. Eu já vou colocar para ele instanciar a classe pessoa DAO, porque todas as operações que eu vou fazer nessa classe de controle vão se comunicar com a classe pessoa DAO. Então, quando instanciar a classe de controle, quando inicializar ela, já instancia. Posso deixar aqui. Pode até deixar aqui para deixar bonitinho, né? Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer as ações dos botões. A forma mais elegante de fazer isso. Bom, turma, como todos os 4 botões são operações que envolvem pessoa, eu não preciso fazer uma classe por botão. Eu posso fazer uma classe só pessoa controller e trabalhar tudo aqui. Como é que eu faço para apontar cada botão para essa classe? Isso já eu vou mostrar. Mas eu vou prever que cada botão vai apontar para essa mesma classe. Tá? Então, eu vou criar uma string comando. Tá vendo essa variável action event e? Né? Ela chama, a variável e, que é do tipo action event, é um evento. Quando eu clico no botão, eu estou gerando um evento. Se eu apontar o meu botão para esta classe, ele vai chamar esse método aqui, passando parâmetros para essa variável aqui. E sabe o que é legal? Se eu fizer e.getActionCommand, vem para mim exatamente o que está escrito no botão. O text do botão. Adicionar com A maiúsculo, excluir com E maiúsculo. Consultar, listar. Por isso que eu falei que era importante o que tem aqui. O que eu digitei aqui no text. Tá? Isso aqui é importante. E é case sensitive. Tá? Então, o que você digitou maiúsculo tem que ser maiúsculo. Porque ele vai trazer maiúsculo aqui. Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. If cmd.equals adicionar vai me criar
vai me chamar um método adicionar, passando o nome da pessoa. TF pessoa, o conteúdo do text field. Como é que eu pego o conteúdo de um text field? O nome da variável do text field, ponto getText. Aí ele vai me dizer assim, ah, mas o método adicionar não existe. Eu mando criar. Aqui, ó. Criou void esperando um texto. Eu não vou usar o texto, porque senão eu não vou saber do que se trata. Ele está esperando uma pessoa. E eu vou fazer isso para todos eles. Tá? If. Ah, vai ficar encadeando um monte de if, else, if? Não. Não é uma boa prática. cmd.equals. Excluir. Perceba que eu estou colocando da forma que eu coloquei lá no Window Builder, tá? Aqui eu preciso saber a posição. Então, int posição igual a integer. Por mais que eu tenha mascarado, o getText do formatted text field ainda é um texto, tá? Ainda é string. Então, tf posição ponto get text. E aí ele vai chamar um método que eu vou chamar de excluir, onde eu vou passar a posição. Ah, mas o excluir também não existe. Não existe. Cria. Olha lá, adicionar, excluir. Fica mais elegante. If. Se o comando for equals consultar, também preciso saber a posição. Consultar a posição. Cria o método. Vê como fica muito mais interessante a minha aplicação quando eu tenho as responsabilidades bem definidas. If cmd.equals listar. Aí, simplesmente listar. Pronto. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui definidinho. Agora é só implementar. O que é o adicionar aqui do pessoa controller? É pegar o que vem aqui da tela, né? E jogar lá para o meu vetor. Se ele disser que a base está cheia, significa que ele não inseriu e vai me mandar uma mensagem de erro. Se não disse que está a base cheia, se disse que foi inserida, tá bom. Então tá aqui, ó. Tá previsto aqui na DAO, ó. Pessoa inserida, base de dados cheia. Então vamos lá. String retorno. Lembrando que a string pessoa já é quem? Já é o próprio texto que veio do text field. Ah, eu poderia ter colocado tudo isso aqui dentro? Poderia. Mas fica muito grande e acaba ficando difícil de entender, tá? Por isso que aqui eu separei. Então, eu vou chamar de retorno o pedal, adiciona pessoa, pessoa. Que é exatamente o que eu queria, né? Pessoa é a string que está vindo do text field. Eu estou mandando para minha pessoa DAO na operação adiciona pessoa.
Ele vai verificar se tem posição disponível. Se tiver, ele vai inserir no vetor e vai me dar que está inserido. Se não, ele não vai inserir e vai me dizer que está cheia. Então eu vou dizer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte teste. If retorno, ponto, contains, né? Vou colocar contains. Inserida, que foi a mensagem que eu deixei aqui, né? Pessoa inserida. Se contém inserida, significa que foi feito a inserção. Já está lá no banco. Ah, você chama de banco, mas é um vetor? É. Eu alcei o meu vetor ao status de banco de dados. Então vou até deixar uma mensagem aqui, ó, jOptionPane ponto show message dialog no retorno sucesso e jOptionPane ponto information message. Se não tiver inserida, o jOptionPane é muito semelhante, né? Também vai mostrar o retorno, que vai ser base de dados cheia, só que aí eu quero que dê erro, e aí eu quero que dê um error message, porque não inseriu, e eu quero alertar o meu usuário que não foi inserido. Base de dados está cheia. Pronto. Pessoal, olha como dividindo as responsabilidades, a coisa fica muito mais fácil de entender. Ah, posso fazer uma frescurinha? Posso. Depois que inseriu, eu vou deixar o meu text field setText vazio, né, para a pessoa não ter que ela ficar apagando na mão. E já vou mandar listar. Não vou ficar esperando a pessoa clicar. Já insere, limpa o campo e lista. Para ficar bonitinho, né? Tem que ficar chique. E o excluir? Putz, o excluir é ainda mais simples. Ele já tem a posição. A operação de dados de excluir pessoas pede a posição, exclui e acabou. Então o que eu vou fazer? É void, né? Então pedal ponto exclui pessoa da posição. Vou fazer um tf, que insistência no nome? Tf posição ponto setText. Como ele está com máscara, eu vou colocar 0, porque ele tá com máscara, tá? E aí ele não vai aceitar o vazio. É uma limitação da máscara. Só isso, só isso. Eu recebi da tela qual é a posição. Vim aqui, passei a posição, ele excluiu, remontou o vetor e mando listar. Quero que apareça a lista nova sem aquela posição. Sem aquela posição não, sem aquele valor. Então, olha como fica bem facinho de trabalhar aqui. E o consultar? Consultar, extremamente simples também. Eu já tenho a posição, e aqui na pessoa DAO, o consulta ó, só retorna a string. Onde que eu vou mostrar essa string? No próprio text field pessoa. Eu quero que mostre aqui, ó. Não aqui na lista, aqui o text area é para listar todo mundo. Eu quero que ele mostre aqui. Então fica muito simples. String pessoa é igual a pedal. Tá vendo por que facilitou
já tem instanciado aqui. Como todos eles usam o pedal, já tem o new aqui. Senão eu tenho que ficar dando new em todas elas. Tá? Nesse caso facilitou, porque todas as operações estão usando a instância de pessoa DAO. Tá? Consulta a pessoa na posição. tf pessoa.setText pessoa. Então vai mostrar lá no text field. E o tf posição setText 0. Vamos zerar ele. Se quiser consultar outra, pode consultar outra. Muito simplesinho. O listar. Como eu estou trabalhando com vetor e como eu estou trabalhando com text area, ele fica um pouquinho maior. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as strings do vetor, vou colocar num buffer e vou exibir o buffer no text area. Tá? Simples. String vetor pessoas é igual a pedal.consulta pessoas. O consulta pessoas, lembra? Ele está retornando um vetor de pessoas auxiliar só com as posições que foram preenchidas, sem o nulo. Isso me ajuda. Tá? String buffer igual a new string buffer. Agora eu posso usar um for each. For string pessoa no vetor pessoas. Porque aí agora não importa quantas posições tem. Faz um append de pessoa e faz um append de quebra de linha. No final, a lista ponto setText buffer.toString. Opa. Buffer.toString. Pronto. Pessoal, tá feito. Todas as operações dos meus botões estão feitos. Se for adicionar, se for excluir, se for consultar, se for listar. Tá tudo aqui. Ó, adicionar, excluir, consultar e listar. Eu vou salvar. Eu vou voltar agora aqui na tela. Tanto a minha classe DAO como a minha classe de controle estão prontas. Eu vou voltar aqui na minha tela agora para dar o arremate final. Uma das coisas que eu não fiz no começo, eu esqueci que eu ia por 100 posições, é o seguinte, ó. Eu venho aqui no meu text area, posso clicar aqui ou nele próprio, botão direito, surround with, JScroll pane. O que é esse scroll pane? O que acontece aqui? Se for um conteúdo maior do que o campo que eu delimitei, precisa colocar o scroll, né? As setinhas lá para descer, para subir, para ir para a direita, para a esquerda. Só que a barra vertical de scroll eu não quero. Então eu clico aqui em scroll pane. Tá aqui, ó, tá vendo? Vertical, scroll bar. Tem assim, ó, as needed, never e always. Eu vou colocar never. Tá? Então nunca vai ter uma vertical. Porque eu estou prevendo que o tamanho da string aqui vai ser menor. E a horizontal scroll bar, as needed. Então, se estourar o conteúdo dela, ele monta o scroll. Tá? Vou salvar a tela. Pronto. Tinha esquecido isso lá no começo. Tá aqui bonitinho. O que está faltando? Está faltando dizer para os botões chamarem a classe de controle. Tá?
Então, vamos para o código-fonte. Você vê que ele criou aqui, tudo bonitinho e tal. Vamos lá. Pessoa controller. Vamos ver se ele consegue importar aqui. Vamos colocar assim, new pessoa controller. Ver se ele enxerga aqui. Aqui, já enxergou. Legal. Então, posso importar aqui a pessoa controller. Vou importar. Né? Aqui, pessoa controller. Vou chamar pessoa. Posso até tentar dar um Ctrl 1. É que eu não passei os argumentos, né? Então, como é que estava a ordem aqui? TF pessoa, TF posição e TF TA lista. Pessoa, posição, lista. Legal. Agora eu posso dar o Ctrl 1. Vamos chamar de pessoa controller mesmo, a variável. Então vamos dar ação para os botões. Como é que a gente dá ação para os botões? Eu pego o nome dos botões e por isso que eu crio esse padrão, né? Para facilitar para mim. Aqui, ó, todos eles começam com btn. Então coloco assim, ó, btn.add_action_listener. btn adicionar .add_action_listener. E eu passo aqui dentro o nome da classe que tem a implementação de um action listener. Ou seja, que tem essa operação aqui, ó, action performed. Tá? Então pronto. Vou fazer isso para os 4. Todos vão ser iguais? Todos vão ser iguais, porque todos vão apontar para a mesma... Eu defini que todos vão apontar para a mesma classe. Então, consultar vai para lá. O excluir vai para lá. O listar vai para lá. Então, agora, como eu adicionei um action listener apontando para esta classe, que é uma classe que implementa um action listener, quando eu clicar no botão, ele vai criar um evento. Aí eu vou ver qual foi o botão que ele clicou. E se fosse um botão só na tela? Se fosse um botão só na tela, não teria problema. Tá? Então, ficaria tranquilo. Pronto. Salvei. Aqui, ó. Posso testar. Posso testar se está tudo certinho? Posso. Eu vou testar em debug. Tá? Aqui, ó. Eu vou colocar o ponto de debug aqui para a gente ver o passo a passo. Tá? E ver se está funcionando, se faltou alguma coisa. Como a gente está fazendo sob demanda, a gente pode ter esquecido alguma coisa. Tá? Então vamos lá. Vamos iniciar ele em debug. Vou criar uma pessoa. Vou adicionar uma pessoa. Então, tá aqui, ó. Fulano. E vou adicionar. Então vamos entender o caminho que vai acontecer. Eu cliquei no botão adicionar, ele apontou para essa classe que tem um action listener, apontou para a operação action performed e colocou os atributos da ação na variável e, né? Uma das ações é essa getActionCommand. Aqui, ó. Tá aqui, ó, adicionar. O valor dela é adicionar. Então, vamos adiante. Comando é igual a adicionar? É. Entrou. Ele vai apontar para o método adicionar.
Para ele não ficar... vamos ver se ele vai. Aí, foi. Que às vezes ele precisa passar por dentro de algumas classes internas do Java no debug. Mas tá bom, ó. Retorno, pedal. Pedal já existe, né? Aqui, ó. Eu já tenho um pedal aqui, ó. É um new pessoa DAO. Beleza. Adiciona a pessoa passando a pessoa. O que é a pessoa? Aqui, ó. Fulano. Por quê? Porque é o conteúdo que eu digitei aqui. Eu já previ isso aqui, ó. Get pessoa, tfpessoa.getText. Então vamos lá para a pessoa DAO para ver se ele vai conseguir adicionar. Olha lá. Veio a pessoa, veio. Tá aqui, ó, fulano. Vamos ver qual é a próxima posição? Próxima posição é 0. Não tinha ninguém, né? Então esse nosso método aqui de próxima posição está funcionando. A posição é menor do que o tamanho do vetor? É. Então ele vai inserir. Inseriu? Vamos ver aqui, ó. Pessoas, ó. Fulano. Tá aqui, ó. Na posição 0, fulano. Retorna a pessoa inserida. Então, string de retorno veio pessoa inserida. Contens inserida? Contens. Vai exibir o option pane. Aqui, ó. Pessoa inserida. Vai pular o else. Vai limpar aqui o campo. E vai listar. Aqui, ó. Fulano. Vamos adicionar outro sem o debug agora? Vamos. Cicrano. Inseriu, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Então, meu banco de dados já está começando a ter dados, ter pessoas lá dentro. Beltrano. Tá aqui. Sei lá. Tirando. Sim. Beleza. Vamos voltar o breakpoint. Vamos consultar. Posição 3. Consultar. Então, o comando é consultar. Então, não é adicionar, não é excluir, é consultar. Vai pegar a posição que eu digitei lá no text field. 3. Vai para o consultar. Consultar. Vai lá na pessoa DAO, na operação consulta pessoa com a posição. Vamos ver lá? Ah, é, ele só retornava a pessoa naquela posição, ó. Tirando. Retornou. Tirando. Vou colocar a pessoa lá no text field pessoa e vou passar a posição com valor 0. Olha lá, posição 0, pessoa tirando. Quero excluir. Não importa isso aqui, né? Quero excluir. Quero excluir da posição 1. Vamos ver se está funcionando. Excluir. Adicionar não é, excluir é. Vai pegar a posição 1. Excluir. Pedal excluir pessoa, não tem nem retorno. Ah, eu pulei direto. Não tem problema. Funcionou? Funcionou. Era o cicrano. Vamos excluir o da posição 0. Não, vamos excluir o da posição 1 de novo. Vou fazer mostrar o passo a passo. Que agora seria o Beltrano. Eu apertei o botão errado aqui. Aqui.
Agora sim. Posição 1. O tamanho é 100. Então, do 2 até o 100, ele vai mudar de posição. O 2 vai para o 1, o 3 vai para o 2 e assim por diante. Olha lá. Vamos ver isso no vetor. Aqui, ó. Então, o 2, que é o tirano, vai para o 1. Olha lá. Olha lá. Tirano foi para o 1. O 3, que é null, vai para o 2. E agora, ó, ele vai fazendo isso até o 99. Eu vou pular isso, porque agora é um monte de null, né? E a última posição, aqui, vai setar null nela. Pronto. Na hora que eu for mandar listar, olha lá, tirou o Beltrano também. Estão funcionando. Se eu clicar em listar, eu não vou ver muita modificação aqui na tela, né? Pessoal, está funcionando, tá? Tá tudo funcionando. Eu só vou, para a gente poder testar as funcionalidades extras, né? Eu vou fechar aqui. No momento que eu fecho, eu perdi aquele vetor, tá? Ele sai da memória. Então eu vou ter que preencher o banco de dados de novo, né? Mas não tem problema. Porque o que eu quero é o seguinte. Eu vou criar aqui, deixa eu mudar a perspectiva. Eu vou fazer assim, ó. Private string pessoas igual a fulano. Vou fazer em ordem diferente. Beltrano, Cicrano. Pessoal, a partir do momento que eu faço isso, comentei aqui o pessoas de cima, tá? A partir do momento que eu estou fazendo isso, eu troquei o meu vetor de 100 posições nulas para um vetor de 3 posições preenchidas, tá? Então agora ele não é mais de 100 posições, agora ele é de 3. Eu chumbei isso. Quando eu crio dessa forma, o Java faz um new string 3. Por que eu fiz isso? Porque eu quero testar uma funcionalidade que com 100 posições ia ser muito difícil. Eu vou tentar adicionar o tirano. Base de dados cheia. O que aconteceu? Ele criou um vetor de 3 posições com as 3 posições preenchidas. Ou seja, aquela funcionalidade de validar se o banco de dados está cheio, lá no adicionar, também está funcionando. Tá? Eu criei com ponto e vírgula aqui. Eu esqueci de fechar. Na verdade, ele criou só com 2 posições, né? Mas enfim, funcionou igual. E, claro, testar a funcionalidade do botão listar, né? Está funcionando. Pessoal, nesse vídeo, aqui em um pouco menos de 1h30, a gente consegue ver como criar uma tela, como criar ações em botões, como reforçar um pouco essa ideia da arquitetura do sistema, né, das responsabilidades. E até usar aí uma coleção de dados aí que vocês já estão acostumados como uma espécie de banco de dados temporário ali em memória, né? A gente já ia acostumando com isso, tá? Então, a forma de colocar a ação no botão nunca muda, né? Você parte daqui e aí aqui você cria operações para não ficar com o action performed muito cheio de código, né? E é isso, turma. Espero que vocês tenham curtido e até um próximo aí.